Uma excelente, abençoada noite a todos. Eu estou realmente mais uma vez muito feliz, muito grato a Deus, a Jesus, a esta casa, por podermos realizarmos mais um culto do Evangelho no Lar. Agradecido pela companhia de cada um de vocês, apesar de estarmos distantes através da matéria, do corpo físico, nos encontramos conectados, ligados pelos fios invisíveis do amor e da caridade. Nós temos tempo para realizar tantas coisas, tantas tarefas materiais falando, e a gente precisa realmente disso mais do que nunca. Escolhemos um dia, um horário, para a gente poder realizar o culto do Evangelho cristão no nosso lar. Segundo as obras do André Luiz, eis o momento de nós, através da prece, harmonizarmos o nosso lar, harmonizando os nossos corações, serenando os corações daqueles que se encontram conosco nos nossos lares. Por isso, muito feliz por esse momento de estarmos tendo o privilégio de relembrar Jesus, viver Jesus, onde quer que nós estejamos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Newton, mais conhecido por Shaolin, e para a nossa prece de abertura do Evangelho no Lar, antes de mais nada, eu vou deixar a sugestão, vamos colocar o copo com água para que essas águas sejam fluidificadas, para que esses fluidos magnéticos que são depositados nessas águas, na condição de medicamento, do lenitivo, para as nossas dores físicas, sobretudo as nossas dores espirituais. Então assim a gente vai fechando os nossos olhos, mentalizando a imagem doce, serena, fraternal do nosso Mestre, Irmão Maior Jesus de Nazaré. Divino Mestre, amado Jesus, certa feita tu nos dissestes que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, que ali tu estarias. E é na certeza, Jesus, que tu te encontras junto de nós em todos os instantes de nossas existências, que te rendemos graças, que externamos a nossa eterna gratidão, Jesus, por te conhecermos e conhecermos o seu Evangelho de amor e de luz. Muito obrigado, Jesus. Agradecendo sempre, Jesus, por tudo que nos dás, pelo pão, pelo ar, pela paz. Agradecendo, Senhor, por podermos nos conectarmos através do seu Evangelho de amor e de luz, por podermos reaprender os seus ensinamentos, sobretudo os seus exemplos. Por isso, Jesus, por isso, Deus nosso Pai, Maria Santíssima nossa Mãe, e toda esta pleiade de espíritos amigos que se encontram junto de nós, nos nossos lares, nós te rogamos, Jesus, permaneça conosco hoje e sempre, e que possamos sentir a tua doce presença através dos ensinamentos do Evangelho, e que o Evangelho venha de encontro às nossas reais necessidades. E assim, Senhor, com os corações ternos de alegria e de gratidão, damos por aberto mais um culto do Evangelho no nosso lar, rogando a Maria Santíssima, nossa Mãe, que derrame as pétalas espirituais sobre o nosso lar, sobre o cômodo de cada um dos nossos corações, para que estas flores possam ser germinadas, para que nós também possamos externar, espalhar onde quer que nos encontremos o perfume enebriante destas rosas a nós oferecida nesta abençoada noite. Em seu nome nós iniciamos, portanto, Jesus, o Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom,
Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente, para a gente ver, ouvir o que realmente nós estamos necessitados, né, de ouvir, de exercitar e de praticar. Nós vamos ler um trechinho do capítulo 25, Buscai e achareis. Quando Jesus, dentro do Evangelho de Mateus, no versículo 6, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34, o Evangelho de Mateus vai narrar para nós uma das passagens belíssimas de Jesus, quando Jesus nos convida a buscar e achareis. O item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes o comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eis porque vos digo, disse Jesus, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário, observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, meus amados irmãos de Jornada Terrena, é um conteúdo belíssimo para a nossa reflexão, mais do que nós lermos, refletirmos, de nós praticarmos, quando nós somos convidados a nos desprendermos de tudo aquilo que é transitório e passageiro. Para que tanta preocupação, para que tanto desespero, quando nós, ainda por falta de fé, quando nós falamos de falta de fé, não é dizermos da boca para fora que nós temos fé, é nós termos verdadeiramente esse sentimento cultivado, cravado, trabalhado incessantemente, com atitudes de transformação, sobretudo moral, para que a gente possa deixar um pouco de lado, pelo menos, às vezes essa desesperança, esse medo, desesperança de falta de confiança na misericórdia do Pai, medo de passarmos necessidades, medo de nos faltar o que comer, o que beber, o que vestir, sendo que nós precisamos e nós temos de sobra inúmeros exemplos de desapego, de desinteresse, de confiança. Como diz o Evangelho na noite de hoje, não é o corpo mais importante do que as vestes, do que a vida, do que o espírito. Então, quando nos vai dizer sobre não vos acumuleis tesouros na terra, mas acumulai tesouros no céu, Jesus está nos advertindo, nos orientando e nos convidando para nós não ficarmos iludidos com os tesouros da terra, os prazeres mundanos. Por que que, se nós cavarmos, os ladrões vão lá e roubam esses tesouros? O ladrão pode ser o tempo. O ladrão pode ser a nossa cegueira
O ladrão pode ser, ainda muitas vezes, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Porque muitas vezes nós ainda temos a pretensão de juntar, de acumular, de ter, esquecendo do mais importante, de sermos mais humildes, mais justos, mais caridosos, menos arrogantes, menos prepotentes. Porque são esses sentimentos contrários que ainda nos entravam o nosso progresso, a nossa evolução e, consequentemente, a nossa felicidade. Se hoje ainda sofremos, muitas vezes, é porque estamos insistindo em cavar esses tesouros, em acumular. Jesus vai dizer que nós precisamos acumular tesouros no céu, ou seja, tesouros que nós levaremos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Hoje nós sabemos de onde nós viemos, porque aqui nós estamos e para onde nós regressaremos. Se nós sabemos que tudo aquilo que é transitório, material e passageiro, nós não vamos levar, não é um contrassenso, um equívoco de ficarmos tentando ainda acumular. Mas os tesouros do céu não são apenas sentimentos de pensarmos naquela condição de salvacionismo, né? De puritanismo, de sermos perfeitos. Não. Nós vamos ter méritos, mas nós vamos ter deméritos, acertos e erros. Nós hoje temos uma fé raciocinada, que é o que essa doutrina nos convida e nos esclarece. Então, nós já temos conhecimento de sobra, o que muitas vezes está precisando é nós colocarmos em prática. Não é assim? Chico Xavier vai nos dizer que para que 20 pares de sapato, se nós temos somente um par de pés? Nosso irmão em condição de rua nos ensina a todos os instantes esse desapego, porque não preocupa com o que vão comer e com o que vão beber, se vai ter ou não. Eles confiam e acreditam que aquilo eles já não vão levar. E é interessante que quando a gente leva, por exemplo, uma quentinha, uma sopa àqueles em condição de rua, eles vão nos ensinar pelo exemplo o verdadeiro amor na prática. Porque eles têm a humildade, a dignidade, a grandeza de alma, de espírito, a caridade na essência, mais pura como deve ser, um sentimento de amor. Eles são capazes de dividir a marmita ao meio, dividir com aquele pet que está ali do lado. Então é isso que nós estamos precisando hoje, mais do que nunca, de colocar em prática, né? E a gente aprende todos os dias, se nós quisermos e dermos conta de colocar em prática, né? Afinal de contas, quanto mais apegados nós estivermos, quanto mais nós estivermos acumulando, mais dificuldades e mais em situação mais difíceis nós chegaremos quando voltarmos ao plano espiritual. Depende de cada um de nós, né? Então que a gente tenha esse despertar de consciência, não somente quando nós lemos o Evangelho. É esse despertar de consciência que vai nos trazer a verdadeira felicidade que tanto estamos almejando. É essa verdadeira prática do Evangelho que nos vai trazer paz de espírito, consciência tranquila, sensação de dever cumprido. Que nós vamos poder praticar a essência de Jesus quando Ele vai nos dizer e nos diz todos os dias: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E é esse amor em movimento, através do desprendimento do que é verdadeiramente dispensável. Nós precisamos das coisas materiais, estamos no mundo material. Mas o que nós precisamos, se nós assim pudermos, é nós não sacrificarmos os bens espirituais, os tesouros espirituais em prol dos bens materiais. Não é assim? Fica então esse convite para nós nessa abençoada noite de terça-feira, né? Para a gente refletir. E ninguém melhor do que nós mesmos para olhar no espelho e não enxergarmos o outro, enxergar nós mesmos. Enxergarmos
da nossa dificuldade, da nossa limitação e da nossa ainda dificuldade e imperfeição. Não no propósito de nos julgar, de nos fazermos um processo de autossofrimento, não. Um processo de autotransformação, um processo de auto-perdão e um processo de auto-amor, né? Afinal de contas, nós precisamos nos amar para depois amar o próximo, não é assim? E para nós fecharmos com mais uma reflexão, o livro de sempre, Minutos com Chico Xavier, que é um conteúdo, um tesouro belíssimo dentre quantas centenas, milhares de obras, de livros e mais livros, né, psicografados com tanto amor por tantos espíritos, dentre eles Chico Xavier, tesouros incalculáveis, e que muitas vezes, quando eu falo os primeiros ouvidos que ouvem são os meus, muitas vezes nós estamos, às vezes, enterrando esses tesouros, né, e às vezes a gente fica ainda nessa busca incessante de conhecer e de ter as coisas materiais. E quando nós regressarmos à parte espiritual, são esses tesouros que vai nos libertar, porque Jesus já nos disse certa feita, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos abrir aleatoriamente e nós vamos ler um trecho da lição que, como sempre, cai, né, como uma luva para nós praticarmos. E é a lição do próprio Chico, porque esse livro são vários espíritos, tá? Dentre eles tem muitas lições aqui do próprio Chico Xavier. E a lição chama Nosso Advogado. E o Chico diz assim: enquanto estamos na tarefa, o braço da misericórdia divina segura a lâmina da divina justiça. E aí a gente vai ler um trechinho. Como temos leis que presidem a nossa convivência na Terra, temos também leis espirituais que governam os nossos destinos. Sábio é o homem que procura viver de acordo com os códigos celestes. Chico Xavier sintetiza em um pensamento maravilhoso a mais importante das leis divinas, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Vejamos isso? Nossas imperfeições, passadas e presentes, geram um karma negativo por conta dos prejuízos que causamos ao próximo e a nós mesmos. Acionamos o mecanismo da justiça divina pela própria consciência, que nos pede o acerto de contas com a vida. Ouçamos isso. Nenhum dos males que provocamos ficará sem a devida reparação. Nossa consciência exigirá isso de nós, mais cedo ou mais tarde. Daí porque a lei completa com a caridade, pois a caridade é o amor em movimento. Somente verdadeiramente ama aquele que serve. Tesouros no céu. Façamos um balanço de consciência para verificar se o braço da misericórdia divina atuaria como nosso advogado de defesa, quando a lâmina da justiça nos procurasse. E ele encerra assim: e se alguma dúvida pairar em nossa mente, não hesitemos em usar o quanto antes a pomada do trabalho e do suor, pois, como dizia Chico, o mal não precisa ser corrigido pelo mal quando o bem chega antes. Vou repetir. O mal não precisa ser corrigido pelo mal, não precisa ser corrigido pelo mal quando o bem chega antes. Belíssimo, né? Quanto tesouro nós somos agraciados nesta noite. E assim nós vamos encerrar o Evangelho no nosso lar, rogando a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a toda esta pleiade de amigos invisíveis, trabalhadores incansáveis no bem, que não cessam de nos infundir força e coragem nos momentos mais difíceis da nossa jornada terrena. Amado Mestre Jesus, humildemente, Senhor,
Uma vez mais nós te rogamos, de joelhos aos vossos pés, suplicando Jesus, embora ainda tão imperfeito, mas conhecedores que somos da sua infinita misericórdia, Senhor. Humildemente nós te rogamos por toda a humanidade, em especial aqueles que mais sofrem, seja de dor física, dor moral ou espiritual. Rogando Jesus por todos os nossos entes queridos, amigos, e sobretudo com muito amor e carinho àqueles a que ainda intitulamos como inimigos, mas que amanhã, Jesus, também serão nossos amigos. Rogando, Mestre, pelos nossos lares, que a tua infinita misericórdia nos envolva a todos, envolvendo os nossos entes queridos, Jesus, sobretudo aqueles que ainda se encontram, assim como nós, doentes da alma, carentes, famintos e sedentos de amor, de caridade, de acolhimento. Como diz o teu livro, Jesus, que o mal não precisa ser reparado com o mal quando o bem chega antes. Que possamos permitir que o bem chegue antes dos nossos corações, para que assim, Jesus, tenhamos cada vez menos motivos para pedir ou para perdoar quem quer que seja. E por acréscimo de vossa infinita misericórdia, Jesus, pela misericórdia desses abnegados amigos do plano maior, seja colocado nestas águas que se encontram sobre as mesas, ou no quarto do nosso ente querido ainda doente do corpo físico, e nas águas de toda a humanidade, Jesus, o medicamento lenitivo necessário para cada um de nós, de acordo com a nossa fé, a nossa necessidade e, sobretudo, o nosso merecimento. Não tendo mais nada a lhe pedir, Jesus, só nos resta dizer do fundo dos nossos corações: um muito obrigado e um Deus lhe pague por tudo, Senhor. Rogando, dedicando a nossa prece com todo amor e todo carinho a nossa saudosa querida Dona Dulce, do Cantinho da Paz, que regressa à pátria espiritual nesta data, e que ao regressar ela seja amparada, protegida, assistida amorosamente pelos amigos abnegados do plano maior e nos braços de Maria Santíssima. E assim, Mestre Jesus, nós encerramos o nosso lar, o Evangelho no nosso lar, rogando sempre, ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.